Da Mazeware na área. Calma aí. Ih, mano, travou. Tá Tá travando me ainda. ouvindo? Ô Romero, tua câmera tá de lado, Tá me mano. Tem ouvindo, que mano? botar ele em pé. Calma aí que agora tá indo, eu acho. Já tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só que eu tô vendo o teto. Não, eu sei que eu tô, tô arrumando o meu aqui. Pera aí. É É, pra ficar perto. já é. Corrige, corrige aí, corrige aí. Ah, agora foi. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui também. Saúde. Tá travando pra caramba aí, meu. É, tô vendo. Pô, Pera aí. galera, como é que tá? Pessoal, como é que tá o sinal aí? Galera que tá Pera aí. assistindo, vê aí se o sinal tá bom, se tá travando, como é que tá? Tá melhor agora? Agora acho que tá melhor. Agora acho que pegou. É, pô. Eu tava na minha sala, mano. Esses roteadores aqui são foda. É, vê onde está o menor sinal aqui. Vê onde está o menor sinal aí. Pô. É porque agora eu tô perto do. Tô perto do roteador. Ah, então demorou. Então demorou. É, melhor. Então, então galera, só confirmando aí, o áudio tá bom para todo mundo, tá todo mundo ouvindo, para começar logo. Tá, show. Então vou Saúde. começar. Gente, olha só, para quem não me conhece, ou então não conhece o Romero, ou só conhece o Romero, para quem não sabe, o Romero é a lenda do GH15, né? Eu conheci ele no Get Big há sei lá quantos anos atrás, 8 anos atrás. A gente fundou o Team Batface junto, a gente era um dos, sei lá, 5 ou 6 pessoas do Brasil que faziam parte do Get Big, depois do GH15.org. Amor, por favor, não assiste vídeo, nada, por favor. Hã? Essa porra, essa é uma merda, essa internet aqui, cara. Tá melhor Tá agora? ruim? Às vezes ele volta, às vezes trava, às vezes fica bom. Cara, o meu eu É. botei no 4G, porque no 4G tá melhor do que no Wi-Fi. Pois é, mano. Às vezes, pior que o Wi-Fi aqui, ele piora no final de semana, sabe? Porque, não sei, que todo mundo parece que Cara, começa a de usar repente, mais. de repente, se tu botar no 4G, fica melhor. O meu ficou melhor no 4G. É, Tá bom peraí. agora? Ei, Eu acho que sim. tá. Então vamos assim mesmo. Então, é isso. O Romero é o doidão aí da dieta cetogênica, que falava de dieta cetogênica, de jejum intermitente, todo mundo ficava falando mal, e agora todo mundo usa. A gente já falava dessa porra já há 10 anos atrás. E o que que aconteceu, gente? Quando eu conheci o Romero, esse malucão aí,
eu estava no Get Big, nem existia gh15.org ainda, e a gente já debatia um monte de coisa, ele me ensinou também um monte de coisa, né? E eu falei para ele, Romero, porra, a gente tem que falar dessas coisas no Brasil, cara, porque no Brasil a galera não tá falando, né? Aí eu trouxe o Romero aceitou, ele foi banido 2 vezes do Treino Insano antes de firmar. A única pessoa que foi banido 2 vezes. 2 vezes. Foi banido 2 vezes. Record. E aí a gente foi que provando com o nosso trabalho que tudo aquilo estava certo, né? E até hoje a gente vê aí o próprio histórico do Romero, cheio de atleta. E é isso aí. E aí, Romero, pode falar aí. Pode falar que agora eu vou relaxar. Não, sabe, pois é, desde o começo. A gente já se conhece mais, sei lá, vai ser 7 anos agora, mais, né? Mas é 2010, né? 8 anos, 9 anos, quase. É. Pois é. Aí eu comecei a apostar no GH15. Acho que foi em 2006. Por aí. Get Big. Exatamente. Desculpa aí. Foi o getbig.com. Aí foi lá que uma vez eu vi uma postagem, todo mundo tava te zoando lá, né? Aí eu falei, pô, mano, nada a ver. Aí a gente começou a se falar e tu descobriu que eu morava aqui no Brasil. Então, galera, o assim. que aconteceu? Tinha um post, tinha uma galera lá, o que aconteceu? Eu botei meu shape lá pra galera vou explicar. Na época lá no getbig.com era assim, você postava foto do shape bacana, nem que eu chegava lá, ei, mano, você treina? Lá era foda. Lá chegava o cara grande, seco, botava foto lá, não sei o que lá, e nego, cara, você é um merda. Tá uma merda. You work out? Pois é. Aí isso foi o início, né? Aí nessa época o GH15 realmente era bacana ainda. Aí eu comecei a trocar ideia com ele também, aí assim que começou a crescer, né? Foi. Eu acho que assim, o GH15 também aprendeu muito com as pessoas, né? Porque tinha eu, você, tinha aqueles caras fodas, já tinha aquele Ergo, tinha... tinha o próprio Rocha, pô, tem a galera lá que tá até hoje lá, né? O Mago Bardo, né? Tá lá até hoje, tem uma galera que tá lá. Então, aí, cara, é assim, é o que eu falo. Muita gente não passou por essa parada que a gente passou, a gente passou ao vivo. A gente via ao vivo o que estava acontecendo, né? E hoje em dia a gente fica escutando as histórias. Pô, eu falei, velho, só sabe quem tava, entendeu? Sim. Pô, os assuntos Lembra do Kick Tropin, né? Aquela história do Kick Tropin e tal. Então, acho que foi na época do Kick Tropin que eu e o Romero a gente começou a olhar o GH15 diferente. A gente falou, cara, tem alguma agenda aí por trás, tem alguma coisa acontecendo. Na época, quando surgiu esse negócio de como Kick Tropin e tal, aí eu já comecei a mais sair um pouco, né? Porque não era mais a mesma coisa naquela época, não. A conta dele já foi vendida várias vezes. Eu acho que até 2010, 2011, aí era a mesma cara. Eu sei quem é, mas eu vou morrer antes que eu vou falar. Então... Gente, a gente não pode falar quem é, senão a gente morre. É assim, vai ser assassinado. Se aí, aí, então, e é isso, gente. A gente queria lembrar um pouco dessa época, porque tiveram outras pessoas, claro, não foi só a gente, né? Teve o Matheus, né, que ele sumiu, o Messi, teve o Dita, né, que mora na Itália, que está aí até hoje, teve o Rocha, teve uma galera boa que fazia parte do GH15 no início. O GH15.org no início ele era legal, igual o Romero falou, ele era legal, assim, tinham ideias novas, a gente falava de receita de homebrew, né, de como cozinhar as coisas, a gente falava de fontes
que tinham no mundo inteiro, a gente falava de coisas legais. Depois de um tempo, eu acho que, na minha opinião, na do Romero também, acabou se tornando um fórum de vendas, né? Tipo, começou essa coisa de coach pago, tinha os coaches aprovados pelo GH King, né? Aí a gente começou, na verdade, assim, comercializar, né? É isso. Começou a comercializar. E até hoje tá meio assim, né? Minha mãe. Your mother's on live stream, né? Yes. Messina. Messina. A dona do Genética Viking. Genética Viking. Viking Genetics. Yes. Então, vamos lá. E, Romero, vamos falar um pouco assim dessa transição, né? Porque a gente vê que algumas coisas que a gente falava antigamente, somente você, porque você sempre falava pra caralho, você metia o pau mesmo. Eu já sou um cara mais político, né? E você sempre foi assim, cara, é isso, e funciona, dieta cetogênica e tal. E eu lembro que naquela época tinha geral, porra, ninguém cresce com IF, ninguém cresce com dieta cetogênica, é coisa desse gringo maluco que está chegando aqui. Mas eu sabia que não era, porque eu também conhecia a Europa, eu também falava inglês. Então, eu acho que a gente se conectou muito por causa disso, né? Tanto que depois eu morei lá fora um tempo e tal, e eu vi, putz, tudo aquilo que o Romero falava realmente agora é diferente, né? E hoje em dia, cara, a galera tá toda aí dando palestra de IF, as mesmas pessoas que te criticavam. Aí eu fico falando, cara, é foda, né? É complicado. Mano, é aquela coisa, sabe? Como eu falo isso? Eu sempre tenho a mente aberta. Não tem certo, não tem errado nesse meio de bodybuilding. Eu acho que aqui no Brasil as pessoas eles se prendem muito em certas ideias. Porque, por exemplo, quando eu faço postagem no meu Instagram, ou seja, sobre que eu gosto, por exemplo, de usar Deca Solo. Aí o povo acha que todos os meus atletas usam só Deca. Pra quê? Não, eu me importo com resultados. Claro. Aí, aí às vezes Deca Solo, às vezes cabo baixo, cabo alto, sabe? Depende da pessoa, depende da categoria onde ele compete, depende da genética dele, etc. Só cara, que... eu lembro de uma coisa... Pode falar. Não, pode falar. Tá. Eu lembro de uma coisa, cara, porque quando eu conheci o Romero, eu ainda era bem mais iniciante do que ele. O Romero ele já tinha bem mais experiência. E eu lembro de uma parada que o Romero me falou, tipo assim, depois de uns 3 anos que a gente já era amigo, você me falou isso assim, cara. Ele falou, ó, coach bom é o cara que tem um olhar clínico. Foram essas palavras que você usou. Porque é o olhar de olhar pro cara e falar assim, Macão, se eu mexer nisso ou aquilo, vai mudar. Né? E às vezes você não consegue explicar para a pessoa por que você está fazendo aquilo. Né? Não. Às vezes o aluno diz, caraca, por que você fez isso? Não consigo, eu sei que tem que fazer. E eu acho que com o passar da experiência, com a experiência, você vai pegando mais e mais e mais. E é por isso que você falou um bagulho certo, que eu acho que você, cara, no Brasil, você é o cara com mais mente aberta que eu conheço. O Romero é aquele cara assim, se a gente descobre que lá na Turquia estão fazendo um protocolo diferente, ele vai querer testar. Se o protocolo for, sei lá, comer cocô 2 vezes por semana, ele vai testar. Comer merda de cavalo, de camelo. Tem que ser de camelo, diluído no chá verde, aí você toma. O Romero vai testar, entendeu? E eu acho que é isso que falta. Mas é legal, porque a gente se fala muito, né? Você e eu, a gente se fala quase todos os dias. E você sabe que quase tudo que eu uso, eu testo em mim também. Claro. E por isso que eu sempre estou procurando, buscando, conversando com meus contatos lá fora. Porque bodybuilding é uma coisa dinâmica, né? Sempre muda. Claro. É por isso que eu não entendo, porque tem tantas pessoas aqui
sempre fazendo as mesmas coisas. E se chega um cara que traz coisas novas, eles acham ruim, sabe? É, Aí eles acham que fala mal, aí ficam... travou. Ó, travou o Romero aqui para mim. Não sei se travou para vocês. Eles fizeram uma pergunta aqui enquanto não volta. Me perguntaram se o Brasil é melhor de fazer preparação. Eu acho melhor. Voltou, Tá voltou. bom. Entendeu? Mas eu acho que você estava falando, eu acho que é a questão que antigamente o pessoal testava mais as coisas. Então você vê Sim, protocolos assim, dos anos 70, 80, a galera fazia protocolo com Diana e oxandrolona, com Deca e é. Primobolan. Hoje em dia, se você fizer isso, caraca, o coach não sabe nada, o cara tá falando merda. Eu falo, gente, não é assim, né? Não é assim. Sabe que eu Acho que acho tudo que é problema hoje? É o excesso de informação. é, Tem muito negro hoje que né, logo ficam mostrando, pesquisa assim, 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 assim. O problema com a ciência, com as pesquisas, é o seguinte: se eu vou no Google, eu digito café faz mal, eu vou achar não sei quantas de pesquisas que comprovam que café faz mal. Se eu uhum, digito café faz bem, eu vou achar a mesma quantidade de pesquisas que comprovam que café faz bem. É assim exatamente. com qualquer coisa na vida, né? É, Então, basta testar. Se tu quer saber se Deca Solo é bom, testa. O simples, pior né? coisa que acontece vai fazer, sabe? Vai Uhum, ser o quê? Tu brocha é, por 2 semanas, aí depois fica bem. é, é isso. Brincando, Não, né? mas Mas, eu acho que, tipo é, assim, eu acho que a gente pensa muito parecido por isso também, porque eu penso a mesma coisa. é, Hoje em dia as pessoas querem mostrar um monte de explicação, biologia, química, não sei o que lá. Eu falo, cara, no final das contas, se aquilo está melhorando teu shape ou não. Para o atleta, é resultado final. Se está fazendo bem para o é, shape, foda-se. Pode falar que está errado, não estou exatamente. nem aí, né? Não, Então, não é uma tem, questão de fundo. não tem certo, não tem errado. A única coisa que tem é que te traz resultados. Exatamente, exatamente. É, Eu acho que é, você foi um cara que eu acompanhei assim do dia um. E eu falei, cara, o Romero ele vai começar a provar as coisas, não é discutindo em fórum, é com resultado, né? E acabou vindo o resultado. E hoje em dia as pessoas vêm e falam, opa, não é bem assim. O que eu acho engraçado, cara, é que até hoje você vai numa palestra de um cara aí, não vou citar nome porque eu não estou falando mal de ninguém, né? Estou falando mal da questão. O sim, cara vai dar uma palestra e ele ensina naquela palestra que só aquilo é o certo. Eu falo, cara, se um cara vira para mim e fala isso, eu consigo pegar um exemplo prático e mostrar que ele está errado. Porque sempre vai ter uma pessoa que não vai funcionar com aquilo, né? Então eu acho que tem gente que, cara, exatamente. Tem que ver que te traz resultados. E, às vezes, até com, tipo assim, tu faz uma preparação como atleta, e com a mesma atleta tu vai fazer outra preparação o ano seguinte. As coisas que deram certo naquela época não vão dar mais certo, não. sim, sim, Entendeu? Pois sempre um processo tudo sempre muda. Então, tudo muda. fica nessa de preso, né, em certas metodologias, aí não dá certo, não. Tem que, sabe, abre a cabeça, Tem abre a que, mente. exatamente. Aí Até também eu porque. acho que, é, Pode falar, pode continuar. eu acho que aqui, às vezes, na Europa é um pouco diferente. Aqui no Brasil, quando o cara fala umas coisas que é nova, em Uhum. vez de achar bacana isso, o povo aqui começa a ridicularizar, né? O cara é doido, o cara é doido, o cara é louco, não dá certo nunca. Aí eu sempre achei meio estranho isso, porque quando pessoas trazem coisas novas, todo mundo aprende com isso.
né? Sim. Aí só vai trazer certos a evolução, né? Tanto no esporte, tanto no Uhum. coisa boa. Porque no fundo, cara, é aquilo, né? Não tem, você já repetiu isso aí várias vezes e é o que eu sempre falo em cima também. Não tem certo e errado. O pessoal pergunta sempre para mim, isso é bom? Eu falei, depende, isso é ruim? Depende. Né? Depende do que a gente está falando. Né? O corpo ele não é uma máquina, uma calculadora matemática perfeita. Se fosse, todo mundo virava Coleman. Né? Não é assim que a gente vê. Né? Mas Não, aí, mas por exemplo, eu trabalho de um jeito, eu não acho que eu sei, de nenhum atleta meu, eu sei como é? As medidas, porcentagem de gordura. Eu não tô nem aí, eu nunca peço esses dados, eu só vou pro o visual. Aqui as eu também. pessoas são muito ligadas aos números, né? Quanto está medindo, quanto tá... Parece às vezes, mais os pesos pesados, eles têm muito isso, né? Eles querem subir com mais de 100 quilos, mais de 105, mais de 110. Mas no palco não tem ninguém querendo saber seu peso, as suas medidas. O que importa é o visual, se sabe? Somos artistas, não somos tanto atletas, não. É mais, somos artistas. É uma arte, não é tanto um Exatamente. esporte. É, Exatamente. E é, assim, pior de tudo, é o que você sempre fala também, né? É um esporte totalmente subjetivo, né? Então, assim, é. o cara ele tem que estar perfeito. Eu sempre falo isso também. Sim. Muita gente vem nessa coisa de, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ir para 90 quilos, 100 quilos. Eu falo, cara, o árbitro não vê quantos quilos você tem. Ele está Não, vendo proporção, não. né? É o que a gente sempre repete. Não, E, eu sempre acho que você tem que praticar esse esporte por você mesmo. uhum, Independente se você compete ou não. É mesmo quando você compete, você tem que botar um shape que você gosta. Ah, porque no final das contas é tudo, como tu falou, é subjetivo. O resultado depende daqueles 7 árbitros que estão lá. Árbitros são seres humanos têm interesses, sempre. Então sempre tem politicagem, sempre tem essas coisas rolando. Aí uhum, foca em resultados. Mano, tu vai só se estressar muito, sabe? Então é muito melhor criar um shape que tu gosta, competir porque tu gosta. E se você tem uhum. resultados bons, vai ser bônus. Sim, Entendeu? sim. Sim. É, Independente, eu, independente da colocação, né? Eu sempre falo, é, busca o shape que você quer. Às vezes a pessoa me pergunta assim, né? Porque eu sempre deixo claro isso pro meu atleta, né? Eu sempre pego o atleta mais iniciante, eu sempre falo assim, olha, você tem duas opções. Tentar se enquadrar no que eles querem e você nunca vai conseguir, ou você pode correr atrás do que você quer. Você quer ter um shape é, clássico? Corre atrás do shape clássico, da cintura é, fina, do condicionamento. Entendeu? Se você é isso que você acha bonito, corre atrás disso. Porque no final das contas, cara, é a sua saúde, é o seu dinheiro, é o sim, seu tempo, né? Então, assim, é. é meio óbvio, Olha, né? tem muitas pessoas que querem saber aqui o que a gente acha do Brandão, Hugo. Pô, O que, quer que falar você acha? primeiro? Ó, Ah, eu acho, vai lá. eu acho que ele é um cara que está tendo a assessoria certa, na hora certa, e está indo no tempo certo, né? Ele não está É, querendo atropelar as coisas. Ele sabe que ele é novo, ele sabe que ele tem tempo. Ele está, para mim, com um dos melhores, se não o melhor coach que tem. E eu acho que se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai longe. Na minha opinião, ele é a maior promessa hoje. Você, eu concordo contigo. Eu sou fã do físico dele, sempre foi. Acho que, tu me conhece, eu sou muito fã do Chris Aceto. Eu acho que ele é o melhor. também. E Brandão, eu gostei muito de ver que ele não, como se fala isso? Ele não entrou naquele jogo de tamanho a qualquer custo. Ele é muito Sim, ciente de que a força dele é a linha bonita. sim.
E eu gosto de ver o shape dele, porém, acho que nos campeonatos grandes, infelizmente, vai faltar tamanho, sabe? Porque eu não concordo, porque eu sou muito a favor de físicos bonitos. Eu acho o físico dele é muito mais bonito do que... Mas, infelizmente, tem que ser realista, né? O caso dele vai ser, eu acho que, parecido com o do Regan Grimes, aquele canadense. Ele vai ficar sempre... Eu acho o físico do Brandão bem melhor. Não, é melhor. Mas ele vai ser sempre aquele cara que vai ser um bodybuilder bonito, porém pequeno, né? Sim. Aí vai depender do... Aquela coisa, né? Too small for open, too big for classic. O cara tá no vácuo ali. Exatamente. O cara tá no vácuo. Outra coisa que perguntaram aí é a respeito de peptídeos. Sim. Minha opinião de peptídeos é a seguinte. Alguns sim são bons e funcionam, podem te ajudar, mas eu acho que tudo depende de quanto você paga por eles. É o que eu sempre falo. Porque chega um certo limite que você pode usar simplesmente GH. A não ser que você queira peptídeo de articulação, melatonina, o cara quer ficar negão, Sim. aí beleza. Agora, tirando isso, eu acho que depende do quanto você paga. E você, o que você acha? É o seguinte, tem certos peptídeos que eu gosto, porém, vai achar qualidade boa hoje em dia. Esse é o problema. Porque lá da China só sai merda hoje em dia, mano. É foda. Até para então, de hormônio. Então, no papel até pode ser bom, porém, o problema é a qualidade que chega aqui, sabe? A coisa certa é pegar as GH da farmácia. Com receita, Concordo. tudo certinho. Concordo. Não tem erro. Não tem erro. É quem tem, por exemplo, a minha idade, eu estou quase chegando nos 40. Aí 4IU, todo dia, dia sim, dia não, ajuda, sabe? Maravilhoso. Você é mais novo, 20 e poucos aninhos, nem... Mano... Nem passa. Não. Pra ter... Não, nessa idade, para ter benefícios de GH, no mínimo você tem que socar 6, 8 IU. Aí vai ter que usar insulina também, então vai ter outra... Eu também. Horse, que a gente acha do horse. Quer falar? Fala aí. Eu falo. Eu acho do horse seguinte. Hugo sabe. Eu sempre falei, eu gostei do shape dele quando ele ganhou foi o universo, né, juniores. Eu acho que foi o universo ou foi sul-americano, foi os dois. Naba. Acho que foi. Eu sempre achei o shape dele é muito legal, a estrutura dele. Porém, hoje em dia ele está se perdendo nos locais. Pronto. Qualquer pessoa que tem olhos intactos vai ver isso. Esse não é falando mal da pessoa, não. Todo mundo pode ver isso. É pior que não tem necessidade, porque ele tem potencial, sabe? Só que ele prefere estar na festa. Eu entendo. Eu já fui novo, eu também gostei, sabe? Mas não pode combinar os dois, né? Se você quer ser pró, não. É o que eu tenho a mesma opinião. Mesma opinião. Eu acho que ele é um cara que tem uma genética fodida, tinha uma linha de cintura absolutamente foda. Sim. O cara, ele tava bonito. Só que, velho, hoje em dia qualquer coach ou qualquer pessoa com o mínimo de experiência já vê que ele virou um balão de local. Porra. Tipo, peitoral, ombro, tudo nele tem local. Aí o que vai acontecer, na minha opinião? Aí é o que eu tô falando, o que o Romero falou. A gente não tá falando mal. A gente está analisando pelo ponto de vista de coach. A gente está vendo. Né? Exatamente. Então, assim, o cara ele compete para ser criticado. Então, assim, na minha opinião, se ele não der um jeito nisso logo, ele vai ter que se aposentar daqui a uns 2 anos, porque ele não vai ganhar mais nada fora do Brasil. Ele pode até conseguir ganhar dentro do Brasil, questão de fama, patrocínio e tal. Agora, fora do Brasil, eu acho muito difícil. Eu acho.
Não, porque lá fora, Europa, Estados Unidos, aí são bem mais rígidos, né? Negócio de local, sabe? Tu sabe. Uhum. Lá eles, não. Lá é foda. Então, tem mais alguma pergunta aí, gente? Interessante aí? Vamos perguntar aí quais drogas que o Romero usava lá na Holanda, quanto que ele usava. Eu falo, a gente, na época, a gente não tinha... Ele começa a rir já. Na época não tinha laboratórios, né? Assim como hoje. Aí o dono da nossa academia se chamava Ruth Myers. Não era o Pintinho, não? Não, o Pintinho era a cara do bolo, da torta. Para vocês saberem, Pintinho era um cara de 155 quilos. E ele chegou lá um dia, ele estava meio retido, né? Aí o preparador lá, Ruth, ele estava medindo, né? Ele, porra, mano, por que tu tá tão retido, cara? Mano, eu comi torta de maçã. Aí, uma fatia de torta não vai fazer tão mal, né? Não, uma fatia não, foi a torta mesmo. Eu tava me sentindo tão pequeno. Pois é. Aí, mas nessa época, Ruth, ele tinha uma casa alugada no nome da sogra dele. É sempre legal, né? Botar no nome da sogra mesmo. Aí, essa casa tava... Mano, uma vez ele me levou lá, esse casa tava cheio, cara. Eu nunca vi tanto bagulho na minha vida. Era tudo da farmácia, né, mano? Da Irã. Os testes eles veio da Irã. Propionato veio da Inglaterra, Viromona. A gente usava Deca da Holanda, né? Organon. Dianabol, Rússia. Até hoje, lá... quando eu tava em Portugal, esse é bom falar. Das dosagens, porque eu vou te falar, na época, por exemplo, Dianabol, hoje eu vejo nego tomando até 100 miligramas por dia, né? Aí, na época, a gente usava esses comprimidinhos, Acrin ou então Naproxen da România, Acrin da Rússia. Naproxen, tu conhece? Eram comprimidos de 5 miligramas. A gente tomava 4, a gente já ficava com a nariz sangrando, porra. 4, 20 miligramas. Hoje, cara, eu não entendo isso, como tem nego tomando 100 miligramas hoje em dia. Então, alguma coisa está errada, né, mano? Eu concordo. Eu posso falar, por exemplo, agora. Eu estava em Portugal e eu peguei o Tiromel mesmo, da Turquia. O Tiromel, T3 de verdade. Cara, aí eu usei 25 microgramas e já tava suando pra caralho, suor, parecia que tava doente. Cara, a gente na época usava meio comprimido, 12,5. Porra, então 12,5. Aí eu falo isso para as pessoas falam, não é possível. Eu falo, cara, qualidade farmacêutica que eles tinham antigamente, porra, Primobolan da Sharing, essas coisas, não vai voltar nunca mais, cara. Aquilo ali era outra coisa. Eu usei Primo original, cara, isso sabe, melhor coisa que tem, 400 miligramas por semana eu usava. Putz, hoje em dia a galera começa com 800 de anuntato. Tem mulher tomando 700, pô. Porra, caralho. Eu acho que o pessoal não se pergunta o seguinte, se ali não tem a dosagem que diz que tem, qual é o filler que está no lugar, cara? Porque tem alguma coisa no lugar ali. Então, assim, chinês deve encher essa porra de metais pesados e outras coisas, né, cara? Eu tenho essa teoria. É aquela coisa, se tu pega um sal boa da China, tu tá falando de puridade 80%. A maioria é 60% apenas. Então... O que tem ali nos 40, né? Não sabe. Pois é. Essa é a questão, né? Mas, infelizmente, a gente depende desses laboratórios hoje em dia, porque
Pega da farmácia, claro que não dá mais. Que eu acho do Toguro uma bosta. Porra, porra. É minha opinião. Fazer o quê? Não, é tipo assim, ele tá ganhando dinheiro dele, ele tá fazendo o que ele gosta, tem que respeitar isso. Mas minha opinião pessoal é uma bosta. É assim, cara. É porque o que a gente sempre conversa, né? No Brasil, a cultura do entretenimento, de fazer graça que dá dinheiro, né? É, Então você vê é, aqui bodybuilder fazendo graça, montando um canal, é. fazendo novelinha. Isso aqui dá dinheiro. Lá fora não, cara. Lá fora atleta é atleta. Atleta tem que fazer coisa de atleta. Entendeu? Eles levam muito a sério Ah, isso lá. uma coisa boa, Hugo, de falar sobre isso, porque tem muito brasileiro que vive reclamando do Brasil, que aqui é tudo difícil. Pô, Mas eu nunca concordei com isso, porque se você é fisiculturista, aqui no Brasil, cara, é muito mais fácil de arrumar patrocinador, por exemplo. Vai lá fora pra te ver, mano. Aqui tem muito de atleta de merda que nunca ganha nada na vida, que tem patrocínio, pô. Lá não tem isso, não. Arruma é. bagulho, então. Lá, aqui, no Brasil, farmácia tem esquema, tu arruma GH bacana. Lá não tem isso, não, porra. Anostrozol, tamoxifeno, eu compro aqui na farmácia. Lá, esquece. Mercado Aí, Negro. é, nesse sentido, o Brasil tem seus defeitos, mas também tem certas vantagens aqui, pô. Tem. Eu já falei sobre isso já umas 3 vezes. Eu falo, gente, vai lá, passa uma temporada nos Estados Unidos e vê como é que é comprar uma É, seringa. Compra uma seringa. Uma seringa, vê se você compra. Você não compra, cara. Vai ter que entrar no eBay. Você vai ter que entrar no eBay e comprar na Turquia para entregar nos Estados Unidos e é. torcer para que chegue. Aqui não, aqui a gente Porra, compra. Pô, a gente compra Franol, Salbutamol, a gente compra sim, tamoxifeno, anastrozol, cabergolina, a gente compra tudo. Lá fora é tudo com é, receita. Não, pois lá é. fora é bem. Aí lá fora, tem até estados, certos estados nos Estados Unidos, se te pegam com um pouquinho de anabolizante, tu vai preso, mano. Tu vai É, preso, isso sim. É? é foda. Lá, inclusive, eu conheci uma pessoa, um colega um americano que me arrumou um trabalho lá na loja de suplementos, o cara já foi preso por causa disso. Ele É? cozinhava, ele cozinhava os bagulho em casa dele, bateu o DA, né? Bateu o DA na casa dele, mano. Já era. DA. 6 anos. 6 anos preso. É? Não é brincadeira não, pô. Não, Brasil é Aí, paraíso. é. Brasil é Não, paraíso. pois é, não é tão ruim aqui não. Tem muitas coisas que aqui é mais fácil, sabe? E as pessoas falam ruim, reclamam do Brasil, mas aí tu pergunta, tu já passou um tempo lá fora? Não. Então, É a mesma, como mesma tu vai coisa que saber, porra? É, é a mesma coisa que o nego virava para mim quando eu chegava e falava assim, gente, lá fora tem muito conhecimento bom no bodybuilder que não chega no Brasil. Aí o nego falava É, assim para mim, ah, pô, você tá falando mal do Brasil, que lá fora é melhor? Eu falo, cara, você já morou lá é, fora? Não. Então vai lá morar e vê, porra. Né? Porque é diferente. Né? Pô, o nego fica doído, cara. Agora, lá na Europa, quando você entra numa academia de bodybuilder, os caras sabem fazer terra, deadlift pesado, agachamento pesado. Os caras treinam pesado, come direito. Estados Unidos, então, nem se fala. Agora, no Brasil, não, porra. A cultura é fazer vídeo no é, YouTube comendo 20 Big Mac. Porra. Ah, é foda, cara. É é. diferente. É diferente. Eu sou muito grato que ah, logo no início, quando eu comecei a treinar, eu fiz amizades com os caras lá. Aí eu ensinei, me ensinaram logo de maneira direito, né? Uhum. E treina pesado, mano. Eu já fiz leg press com 900 quilos, stiff com 180, agachamento com 220. Eu não É faço porque mais tu é hoje, alto também. mas... Tu é alto também, É, né? Filha? mas é. 120 Nunca, quilos. até agora, ninguém me perguntou aqui minha altura. É impressionante isso. Gente, na verdade, o Romero,
O Romero, na verdade, ele tem 1,68 m, só que ele fala na internet que ele é alto. Eu sou anã. Anão. Não, mas quando você tem altura acima de média, complica um pouco, né? Por isso que eu parei de competir também, né, porque eu competi como junior e foi 2000, 2000 mais ou menos, 2000 por aí. Aí eu tive que pular para os seniores, né? Aí como eu sou alto, eu já tinha peso. Aí tem que ganhar 30 quilos. Pois é, aí eu tinha dois amigos, um que era meu parceiro de treino, que era mais alto ainda, ele tinha 2 metros. Uhum. E ele tentou, né? Aí sacrificou muito vida pessoal e investiu dinheiro que não tinha. Aí só chegou num 6º lugar num campeonato nacional, sabe? Aí eu vi isso de perto, eu falei, eu não quero isso não. Porque naquela época não tinha Men's Physique, não tinha Classic Physique, não tinha clássico, era só bodybuilding e pronto. Aí, qual é a sua altura, Romero? Estão perguntando aí. Qual é a sua altura aí? Estão perguntando aí qual a sua altura. 1,91, eu acho, por aí. Geralmente com 1,91 a galera vai ser powerlifter, vai fazer outras coisas, né? Geralmente powerlifter jogador de basquete, ganha até mais dinheiro, mano. Bodybuilding não tem dinheiro. Bodybuilder é mais fodido que todo mundo. Vamos ver quem está fazendo algumas perguntas interessantes aqui. Vamos catar uma pergunta maneira aqui. Hugo e Rorô, se vocês tivessem que usar só 2 AES para o resto da vida, quais seriam? Na minha opinião, para mim, texto, obviamente. Só 2? Só duas. Texto, obviamente, e nandrolona, eu acho. Seria esses dois. Para mim seria texto e nandrolona. Eu acho. Se for só 2. Caralho. Não pode ser 3, não? 3 eu falo. Se for 3, é texto, nandrolona e boldenona. Primo. Você gosta de primo? Primo da febre. Não gosto, não. Não, mas primo de verdade não. Não dá, não. De verdade não existe mais, pô. Aí, não, mas mas também sabe que é muito legal usar junto Deca e primo. Faziam muito isso, né? Antes, anos 70. Deca e primo. Cara, não, mas aqui parece que quando você fala que não precisa usar texto, mano, o nego fica doido, né, mano? Te xinga. Porque quando a gente fala não precisa, a gente não tá falando que texto é uma merda. A gente tá falando que é bom você dar um tempo. Às vezes é bom você fazer um ciclo dando um tempo de texto, entendeu? E às vezes é bom. Isso aí eu também acho. Mas é porque nego... parece que eles não prestam atenção no que tu fala. É igual quando eu falo, por exemplo, que carboidrato não é essencial. Uhum. Aí nego escuta e acha que eu tô falando que carboidrato é ruim. Não estou falando isso. Né? Igual quando... eu gosto muito de... Por exemplo, quando você está se preparando para um campeonato, eu sempre corto texto. Texto sempre dá uma retençãozinho. Sempre. Eu também. 3 semanas, 2, 3 semanas. Continua um texto, aí começaram a socar no estrozol. Aí eu não entendo essa lógica. É só baixa a testosterona ou corta. Porque, na minha opinião, a anostrozol, esses inibidores de aromatase, faz muito mais mal para a saúde do que qualquer anabolizante. Também acho. Todo mundo está com medo de estanozolol, mas soca a anostrozol o ano todo. Aí. Perfil lipídico, articulação. Não, mas, por exemplo, é muito fácil explicar isso. Mulheres sempre têm um índice menor de doenças cardíacas do que homem. Porém, chegando no menopausa, a índice de doenças cardíacas fica igual aos homens. Por quê?
falta de estrogênio, pô. Falta de estrogênio. Exatamente. Isso é uma coisa que o GH15 falava muito também. O Rômulo... Romulão tá aí. Né? Cara, gente boa. O GH15 falava muito disso também, né? Que no off-season, principalmente, cara, o cara ele tem que ter estrogênio. O estrogênio vai te manter saudável, vai te manter forte, a articulação hidratada, isso tudo. Voltou? Cara, na época, a gente nem usava anastrozol para competir, a gente usava tamoxifeno, pô. Tamoxifeno? Novaldex? Nas últimas 2 semanas. Eu tô te falando, a gente usava testosterona, faltando 2 semanas antes do campeonato, tamoxifeno, pô. A gente não sabia nem que era anastrozol. Eu, na época que eu comecei, que foi, sei lá, 2011, 10, até 2010, por exemplo, a anastrozol era muito caro. Ninguém tinha dinheiro para comprar anastrozol, não. A anastrozol era caríssimo. Eu tô te falando, mãe, em 2000 eu não sabia nem que era. Eu não conhecia. Era caro pra caramba. Arimidex, né? Arimidex. Era caro pra cacete. Mas ninguém usava. Não, mas na Europa até tamoxifeno era caro, pô. Né? É o que eu falo. O pessoal fica rindo, o pessoal fica falando, pô, vou morar na Europa, se prepara para pagar 30 euros, 40 euros de tamoxifeno, de 10 mg ainda. Se prepara. O pessoal não sabe o que porque lá na farmácia tu só compra paracetamol, mano. Não se esquece. Tomou um tiro, só vão te vender paracetamol, cara. Lá é foda. Pois é, pô. Mano. Então, gente, mais algumas perguntas aí? Breinão! Boldenona para mulheres. Ó, na minha opinião, é uma das melhores drogas para mulher, para mim, é o Boldenona. Eu gosto muito, viriliza pouco, não tem muito colateral, 100 miligramas, 150. O que você acha, Romero? Também? Fala tudo. Eu também gosto. Fala tudo. IF para naturais. Cara, na minha opinião, não tem diferença nenhuma. Se é natural ou hormonizado. Não, mas esse papo de natural versus usador, eu acho sempre papo furado, porque, na verdade, não muda muita coisa, não. A fisiologia humana ainda é a mesma. Porém, você assimila e sintetiza a proteína um pouco melhor. Fora disso, sabe? Mas também, quantos naturais que tu conhece? Eu, nenhum. Quantos naturais estão falando de hormônio no Instagram? Nem zero. Pois quem está comentando aqui também, não tem nenhum natural aqui, não. Ó, o Rômulo fez a pergunta sobre experiência com trembolona. Minha experiência com trembolona é a seguinte. Eu boto na balança e eu acho que, para mim, acima de 300 miligramas por semana já não vale mais a pena. Eu começo a ter mais estresse do que benefício. O Romero, eu não sei se ele tá odiando o trembolona, como é que tá? Estão perguntando quando eu vou subir nos Masters. Projeto Master. Trembolona. Você sabe que eu não gosto. Simplesmente porque eu nunca vi esse resultado tão assim. Eu sempre tive resultados melhores com Stanozolol e Masteron juntos, menos essas colaterais chatas. Também, trembolona, hoje em dia, esses chefes de banheiro, eles não entendem que cada hormônio tem seu ponto de... Como se chama isso? Ponto de... Quando derrete. Teria um ponto para estragar o hormônio, né? Até aquele ponto.
quando o sal começar a derreter, ponto de... Porra, eu esqueci a ponto. Melting point. Uhum. Aí, cada um tem sua temperatura certa. Eles acabam queimando, oxidando o trembolona. Aí por isso que ele fica tão escuro. Uhum. Trembolona, de verdade, não é escuro, não. É clarinha. Claro. Pode ser até amarela, até um pouquinho laranjada, mas é clara. Nunca é escuro, não. Melting point, exatamente. O Bacon tá me ajudando aqui. Aí tu acaba comprando merda, porque é tudo oxidado, não, sabe? Por isso que tem nego usando 100 miligramas por dia e ainda pesa 80 quilos. Não tem, sabe? Porque na época, eu conhecia uns caras que... Porque na época, 97, 8, ainda tinha uns lotes na Europa de Parabolan. Parabolan? Da Necma, França. Parabolan era Hexa, né? Hexa é hidrobentil carbonato, isso mesmo. É. Aí, cada ampula tinha 76 miligramas. Eu vi caras bons, tipo top 3 universo NABA, tomando 2, no máximo 3 por semana. E a maioria não aguentava nem 3. Começaram a chorar e... Sabe? Uhum. Então, mano, aí tem nego tomando 150, até eu já vi nego tomando 200 miligramas por dia hoje em dia. Tem alguma coisa errada nessa história, não. Não é possível isso. Entendeu? Eu também acho. Mas fora disso... Eu acho que com a trembolona, principalmente, eu sinto, por exemplo, que as trembolonas de hoje em dia, elas dão... Cara, assim, é uma teoria minha, pode ser viagem. Eu acho que as trembolonas de hoje em dia, elas dão mais colaterais porque elas são mais mal feitas. Sabe? Isso mesmo. Eu sinto que também, antigamente, Pô, você sabe, eu já fiz um teste naquela época com o Diego lá, que eu usei 1.2 por semana, durante 3 semanas. Eu fiquei meio esquizofrênico e tudo. E hoje em dia, cara, se eu passar de 300... Bacão. Trembo é lixo. Trembo é lixo. Mas assim, entre trembolona e primobolan, eu prefiro primobolan mais de 1000 vezes. Pode pegar primobolan. Não, mas também tem o seguinte, Hugo. A trembolona é o único hormônio que muda a sua personalidade. Tem, fortemente. Se você é solteiro, tu mora sozinho, tu não tem trabalho, o único trabalho que tu tem é comer, é treinar, tudo bem. Mas eu sou pai, sou marido, eu não consigo, eu não posso ficar, tá entendendo? Então, também tem isso, né? É por isso que, assim, isso é uma coisa também que a gente lia muito naqueles fóruns, né? A maioria dos top pros, eles têm ficha na polícia, né, cara? De agressão e um monte de gente não sabe disso. O cara é psicopata, velho. Psicopata. 2 gramas de treino por semana. Também. Não, porque também lá fora é mais complicado de arrumar patrocínio. Aí os caras começam a fazer coisas para ganhar dinheiro. Aí... Tem um monte no Brasil também. No Brasil tem um monte também. Não, mas aqui eles dão o cu, mas lá fora não. É outra coisa. Lá fora é só o webcam. Aqui eles dão um cu mesmo. É foda. Então, galera, é o seguinte. A live já vai fechar, porque já vai fazer 1 hora já. Quer finalizar aí, Romero? Quer falar mais alguma coisa? Falta 5 minutos. Já? Não. Eu passo rápido, né? Kai Green, curtiu. Tem outros nomes, a gente não vai citar, mas tem outros nomes. São todos guerreiros, não esquece. Guerreiros. Fazem muito pelo esporte. Não, mas não tem mais nada para falar. A gente faz outro live. Se a galera gostou, aí pronto. Show. Então, galera, eu vou finalizar aqui. Eu vou deixar salvo, depois eu vou mandar para o YouTube também. E assim, essa live foi só a primeira. Depois a gente faz algum assunto específico que vocês queiram saber.
E é isso. Vou finalizar aqui. Tipo assim, na outra live a gente pode falar mais sobre as coisas técnicas, tipo dieta, preparações. Dá para fazer. Acho que dá para fazer uma live só de preparação, cara. De preparação tem muita coisa para falar. Tá Fechou? Bom. Então tá, gente. Valeu. Vou finalizar aqui. Valeu, Rorô. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, gente. Abraço. Tchau.